boa noite. Eu queria perguntar como a chapa avalia a participação do CAL e do IAB no fórum de negociação que foi aberto pela Prefeitura esse ano para tratar do conflito do cais da Estelita. Se acha legítimo esse espaço, tendo em vista que existem espaços institucionalizados para discutir essa questão, como o Conselho da Cidade, entre outros. Como a chapa se posiciona sobre a audiência pública que foi marcada para a semana que vem, sem respeitar os 15 dias mínimos que deviam ter de antecedência para essa audiência, e o que os componentes da chapa acham do projeto Novo Recife, isso é uma pergunta mais pessoal, o que eles acham do projeto? E se puderem responder também. Acabaram de dizer que a opinião pessoal não pode. Então, a opinião da chapa, o que a chapa acredita? A chapa não pensou sobre isso. Posso responder aqui? Terminou a pergunta? 2 minutos. Eu vou responder aqui. A sua pergunta está com relação à questão da ideia do conselho. Eu queria só explicar aqui o seguinte, a Vânia, peço por minha chateada, veja. Eu quero dizer ao senhor o seguinte, que nós conversamos entre colegas anteriormente à chapa, à disputa. Não havia disputa ainda. Então, é uma conversa particular entre colegas. Por isso que eu estou dizendo aqui que o assunto não está na pauta, tá certo? Por isso que eu estou dizendo a ela. Eu não estou negando nem afirmando o que ela disse, tá? Eu acho que é uma questão de colegas. Quando a gente começou a eleição, a concorrer é outra coisa, tá certo? Pronto. Agora, em relação à sua pergunta, eu vou dizer ao senhor o seguinte, é uma grande discussão sobre o quanto um conselho ele pode atuar, um conselho profissional. A minha ideia, eu acho que muitos da chapa, essa é a ideia que o Luciano leu, ou seja, não são os conselhos e ordens de fiscalização profissional entidades de representação. Ou seja, os conselhos de fiscalização profissional não são órgãos de representação, nem defesa de direitos de interesse ou da classe ou da categoria. Quer dizer, o que a gente entende é que um conselho, ele não deveria emitir opinião sobre o projeto A ou o projeto B. Porque ele não tem essa prerrogativa. Ele não tem essa prerrogativa, ele tem a obrigação de fiscalizar. Se o trabalho está bom ou está ruim, ele vai fiscalizar dentro da fiscalização, mas ele não tem essa atribuição. Isso incomoda muito colegas, eu entendo isso. A gente, depois que lê isso aqui, a gente está percebendo que o conselho ele tem que ter certos limites. Diferente do IAB. O IAB é uma entidade representativa da sociedade civil. O IAB não é fiscalizador. Por isso que a gente defende um conselho que ele seja a discussão, muita discussão entre as duas chapas e as pessoas que acompanham a chapa, é essa questão da limitação do conselho. Porque o conselho emite uma opinião, mas ele não representa. Eu não pago ao conselho para ele me representar, não. Eu pago um imposto para ele fiscalizar o trabalho do profissional para servir a sociedade. Eu não pago a ele para ele dar uma opinião. É essa a discussão. Veja, nós temos visões diametralmente opostas. O CAL pensa como Estado. É feito um AB. O AB se posiciona sim. Agora, nós não vamos funcionar como arquiteto. Porque o problema é de outra granulatura. E por isso que nós pensamos grande e refletimos grande. É a desmontagem do Estado de planejamento. Então, a desmontagem do Estado de planejamento, a culpa é do Estado. A culpa é do governo. Então, nós nos posicionamos contra a ausência de planos que o governo tem. O problema não é dos arquitetos. Temos uma posição pública, não livramos os arquitetos do problema. Agora, nós colocamos que o governo, sim, não fez seu dever de casa, não planejou, não tratou aquele terreno como parte de uma ilha. O problema ali está na ilha, não é no terreno isolado. Tratou uma gleba como se fosse um terreno isolado. Então, isso é um problema da ausência de planejamento que nos afeta todo mundo. A sociedade, o CAL tem por direito tratar para a sociedade. E o inteligente é que por trás dessa luta está lá. Fechou, Alberto. Isso. Pois é. Então, é justamente essa a nossa discordância desde o início. E nós fomos, inclusive, mal compreendidos pelos colegas. Porque os colegas disseram, não, vocês estão falando que a gente defende os nossos interesses. Não foi isso que a gente disse, não. Eu quero dizer o seguinte, se o conselho, quem está na frente do conselho, não se adstrir à lei, você vai ter, se você juntar, são 10 cabeças diferentes. Os conselheiros, cada um vai ter uma ideia diferente do conselho. Cada um vai ter uma ideia diferente. Eu vou fazer o conselho como eu acho que tem que ser, como fulano. Eu tenho uma ideia, ele tem uma ideia. Se a gente ficar solto, a gente vai defender. Quer dizer, a sua opinião quanto conselho, por exemplo, aqui eu entendo que o conselho não me representa com relação à questão de dizer se o plano
para a cidade é bom ou é ruim. Eu acho que isso não foi discutido com a categoria dos arquitetos, eu não sei. Pode ser que alguns digam, não, ele me representa esse plano. Para mim, pode ser que não me representa, porque eu não reconheço a atribuição, que é uma opinião particular da chapa, não é da chapa. Pronto. Boa noite, Luiz Angel. Eu faço parte da Chapa 2, mas tem algumas questões que me incomodam em relação a esse discurso. Primeiro, eu não estou entendendo muito entre o que vocês escreveram e o que vocês estão falando agora, e há uma certa contradição. Mas eu queria saber, vocês estão sendo apoiados pelo IAB? Dizem que Pergunta para a Chapa 2. Sim, então a Chapa 1 está dizendo que está sendo apoiada pelo IAB. A Chapa 1 está dizendo que é apoiada pelo IAB. E não tem nada dito que é apoiado pelo IAB Nacional. É apoiado pela presidente do IAB Pernambuco, só, e não pelo IAB Nacional. Está dito lá que é apoiado pelo IAB Nacional. E não, até onde a gente sabe, não houve nenhuma deliberação em relação a esse apoio de uma presidente que está lá já há 10 anos. E dizem que o CAU é para todos. E por que o IAB não é para todos? Porque nós não fomos consultados se o IAB deveria apoiar a Chapa 1. O que vocês acham disso? Veja, primeiro a gente está vendo a dificuldade da chapa adversária em chegar a um consenso. A gente ouve sempre a questão de emitir o que se pensa pessoalmente, se é da chapa, se não é da chapa, né? Essa questão de apoio, dizer que é o apoio de IAB, quando na realidade é apoio da presidente do IAB de Pernambuco, né? Nós estranhamos muito, né? Porque muitos de nós somos oriundos também do IAB e nós não fomos consultados absolutamente sobre a questão de apoio a nenhuma chapa. Então eu acho que isso é extremamente grave, né? Deve ser dito, deve ser publicado, porque nós não entendemos que a transparência se faça dessa forma, né? Nós queremos dizer que a transparência nós temos, né, no CAU Pernambuco, porque o que nós defendemos, nós temos a coragem de vir com o mesmo discurso de 3 anos que nós defendemos as mesmas causas. Então, quando nós dizemos que vamos defender e se fazer voz dos arquitetos, né, desculpa até uma correção, a própria lei diz que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele representa formalmente os arquitetos, né? Então, nós queremos um CAU da mesma forma como a OAB faz, né, errando ou acertando, mas ela emite uma opinião para a sociedade. E é isso que nós buscamos. Bom, eu vou emitir uma opinião da chapa. Certo? O apoio do IAB foi definido em resolução do IAB Nacional. O IAB Nacional, em Assembleia Nacional, definiu que apoiaria as chapas CAU para todos. São mais de uma chapa. Certo? A outra coisa é o seguinte, a presidente do IAB está lá há 10 anos porque ninguém se candidata para substituir. Por que não se candidata? Por que não forma chapa e não concorre? Hã? Ótimo saber disso. Não é verdade? Posso? Hein? Não. Pode? Não. Você viu que eu permiti, né? Eu queria que você pudesse, mas não pode. Pode não. Não quer complementar. Eu queria só dizer, eu queria só... Acabou o tempo. Bom, eu queria mais uma vez esclarecer que o IAB Nacional não apoia a chapa CAU para Todos. Isso está lá claramente no site, a chapa CAU para Todos em Pernambuco. O que está no site é que os presidentes dos IABs estaduais apoiam aquelas chapas que estão lá. E lá aparece a chapa CAU para Todos. Ela é apoiada pela atual presidente do IAB Pernambuco. E isso, vários membros não foram, pagantes, indicam o IAB, não foram consultados sobre esse apoio, né?
Então, esses membros também não se sentem representados pelo IAB. Essa que é a principal questão que nós temos agora no momento.